Oremos. Bendito seja o Senhor nosso Deus, desde agora e para sempre. E nós agradecemos ao Senhor o privilégio de podermos ouvir e ler a Tua Palavra. Que Teu Espírito nos ilumine e que a Tua Palavra possa produzir aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Graça e paz. Sou o pastor Joel Batista, da Igreja Holindes, da cidade de Santos, São Paulo. Hoje é o 6º dia da campanha da leitura bíblica em 6 meses. E hoje leremos Gênesis capítulo 21, 22, 23, 24 e Atos capítulo 18, 19, 20 e 21. Gênesis capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe deu um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. E então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva? Em tudo que Sara te diz, ouve-a a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é a tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe por mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, que com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e à terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu não me fizeste saber, nem eu ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fez ambos uma aliança. Pois Abraão
porém, à parte 7 cordeiros do rebanho. Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomará estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Gênesis capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu, o moço, iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e nada lhe faças, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um cordeiro preso pelo chifre no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-lhe em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba, e sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quézebe, e Azo, e Pildas, e Gidlafe, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, ela
lhe deu também a Tebá, Gaã, Taás, Maaca. Gênesis capítulo 23. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão depois. Se levantou Abraão de diante da sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, meu senhor, príncipe, poderoso és no meio de nós. Enterra a tua morta, mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante de minha face, ouve-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom habitava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, heteu, Abraão aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entrava pela porta da cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou também, te dou a cova que nele está diante dos filhos do meu povo. Tá dou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se tu estás por isso, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei. Toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti? Sepulta a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata corrente entre mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manré, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão diante dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente a Manré, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estavam foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em possessão de sepultura. Gênesis capítulo 24. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tornará para o meu filho, não tomará para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e dali tomarás mulher para teu filho, meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra,
ele me enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela que eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheço nisso que usaste de benevolência com o meu senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, e a quem o homem não havia conhecido. E desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. Gênesis, seguindo. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro, e disse, de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Também é casa de teu pai, lugar para nós? E ela lhe disse, eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual deu ela a Naor. Disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor, Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia, assim me falou aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos à fonte. E disse, entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele homem à casa desataram os camelos e deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse, não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse, fala. Então
Então disse: eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas, e vacas, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, deu à luz a um filho a meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento quando fores à minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água, seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela disser: bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar, no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro sobre si e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos, e inclinando-me adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência e verdade ao meu senhor, fazei-me saber, e se não, também fazei-me saber para que eu vá à direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te, e seja mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou os servos joias de prata e joias de ouro, e vestido, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com eles estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte a meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemo-lhe. E a chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e sua ama, e os servos de Abraão e seus homens, e abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, se tu a mãe de muitos milhares e milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores,
E Rebeca levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o homem. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de onde vem, do poço de Beer-Lahai-roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saía a orar no campo à tarde. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaque e desceu do camelo. E disse ao seu servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e lhe foi por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Atos, capítulo 18. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou-se com ele. E como era do mesmo ofício, ficou com eles, trabalhavam, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pelo Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando, ele sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto à sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, e ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos faria sofrer. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que há entre vós, vede vós mesmo, porque eu não quero ser juiz destas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Galho nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali para ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de precioso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém. Mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu
passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra de Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assim orando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeu como grego, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente os seus feitos, e também muitos que seguiam a artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando à Macedônia 2 daqueles que os serviam, Timóteo e Erasto,
ficou ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo, houve não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucros aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é Diana dos Efésios. E enchendo-se de confusão, toda a cidade, unânimes, correram ao teatro e, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem, e querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso e os mais deles não sabiam por causa do que se tinha ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão isto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxeste nem são sacrilégios, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que acusem uns aos outros. E se alguma outra coisa demandais averiguar-se, é em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigos de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma contra que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu a assembleia. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou até a Ásia Sópater, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Gaio, e Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade, e depois 2 dias dos pães ázimos navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estivemos 7 dias.
E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não poucos consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Açores, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Açores, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando ali, chegamos no dia seguinte, defronte de Quios, e no outro aportamos. Assamos, e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte em Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhe: vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de amoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, e ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse:
Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veria mais o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Atos 21. E aconteceu que, separando-nos dele, navegamos e fomos correndo caminho direito, e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. E despedindo-nos um dos outros, subimos ao navio e eles voltaram para as suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida e navegando, saudando os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tantos nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos da Cesareia, levando consigo um certo Minosson, Chiprio, discípulo antigo com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto, que te dizemos: temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo, e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti.
mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disso observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da fornicação. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, e clamando: homens israelitas, acudi! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trífome de Éfeso, o qual pensava que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando Paulo o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. Ele perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pagar por causa da violência da multidão. Porque a multidão do povo o seguia clamando: mata-o! E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia, rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: obrigado, Senhor, por esse tempo, em nome de Jesus. Deus os abençoe.